assim: Jacó partiu de Bérseba, ou Berseba, né? E foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas porém eu não sabia. Vamos orar. Senhor, pedimos que neste momento o Senhor fale conosco, o Senhor nos toque, que o Teu Espírito Santo livremente trabalhe, Senhor, o nosso interior e as questões, ó Deus, que precisam ser trabalhadas na nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Se um indivíduo trocasse um carrinho de brinquedo, carrinho de rolimã, se ele trocasse por uma Ferrari, o que os irmãos achariam? Né? Essa história tem como fundo basicamente isso, porque Esaú, ele tinha direito à bênção da primogenitura. O filho mais velho ganhava a bênção, e a bênção era de prosperidade, a bênção era de autoridade, a bênção era de vitória sobre os inimigos, a bênção era a proteção de Deus em todos os momentos, cumprindo o propósito de Deus. Mas Esaú, ele chega em casa, o irmão dele, Jacó, está fazendo uma sopa de lentilha. Ele sente o cheiro e pede: me dá um pouquinho da tua sopa. E o Jacó, o que ele diz? Ele diz assim: eu troco, eu te vendo. Se você me der o direito da primogenitura, se você me der a bênção que é destinada ao filho mais velho, eu te dou o prato com as lentilhas. Esaú aceitou. Praticamente o que Esaú fez foi trocar algo muito valioso por quase nada. Tem gente que critica o Jacó, né? Aí o Jacó fez a proposta dele, não é? E foi aceita. E às vezes as pessoas pensam assim: não, mas Esaú falou da boca para fora. Não tem isso diante de Deus. Quando você faz um pacto diante de Deus, quando você diz uma palavra diante de Deus, você tem que se responsabilizar por aquilo que você diz. E foi o que aconteceu. E daí o que aconteceu? O pai dos gêmeos, quem que era? Isaac. Ele, mesmo sendo ludibriado um pouquinho ali, mas ele abençoou a Jacó, né?
E o que aconteceu quando ele abençoou Jacó? Vamos ler no capítulo 27, no versículo 41. 27, 41, só voltar a página, diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Esaú guardou rancor, e aconteceu algo. Jacó teve que fugir, ele teve que correr dali. E o texto que nós lemos agora há pouco diz assim, no versículo 10 do capítulo 28: Jacó partiu de Bérseba e foi para Arã, fugindo do seu irmão. Fugindo. Sabe, o rancor de Jacó, ou melhor, de Esaú, fez com que Jacó, recebendo o conselho da sua mãe, que disse: olha, é melhor você ir embora, seu irmão te odeia, o seu irmão quer te matar, fuja daqui. O pai dele concordou: fuja daqui, se mande, vá para a casa lá de Labão, consiga uma esposa, construa a sua vida. E começou então uma fuga. Mas o interessante é que Jacó tinha acabado de ser abençoado, né? E quando a gente pensa na bênção de Deus, a gente pensa que ela vem grudada num pacotinho assim, bonitinho de presente, com um lacinho em cima, não é isso? Mas ele acabou de ser abençoado pelo pai, e a primeira coisa que aconteceu com ele é que ele teve que fugir do irmão que queria matá-lo, que queria trucidá-lo, que estava com ódio. E diz a palavra que ele partiu de Bérseba e foi até Arã. E ele foi nesse caminho que dá 700 quilômetros, que de carro daria mais ou menos 9 horas, 10 horas, mas ele foi a pé, o que levaria mais ou menos um mês de caminhada, se ele caminhasse uns 4 quilômetros por dia. Será que é fácil? E ele foi nessa fuga desenfreada, imaginando que o irmão dele estava atrás dele, e ele se mandando naquela direção, e andando e pensando e refletindo, e analisando, e pensando: o que eu fiz? E fugindo, correndo, descansando um pouco, mas as coisas vinham novamente na sua cabeça, e ele pensando no irmão dele, que provavelmente estaria no encalço dele. Ele não saberia dizer a que distância, mas ele vivia um momento de fuga do irmão, distanciamento da família, a mente dele agitada. E é mais ou menos a situação de toda pessoa que se encontra hoje em dia longe de Deus. Quando a gente pensa em fuga, a primeira fuga que nós percebemos na Bíblia foi de Adão. Adão, quando desobedeceu a Deus, ele se escondeu, porque fugia da presença de Deus, teve medo de Deus. O Jonas, quando não quis a vontade de Deus, ele fugiu. E hoje em dia existem pessoas que estão fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus, fugindo da palavra de Deus, fugindo do seu compromisso com Deus, fugindo da sua vocação, tentando se distanciar e andando quilômetros com a mente trabalhando, com a mente a 1000 por hora, pensando: o que eu fiz, o que devo fazer, qual o caminho que eu devo seguir, qual é o lugar da direção da minha fuga. E mesmo sem eles saberem que estão fugindo de Deus, nós conseguimos perceber isso na comunidade.
Quantas pessoas no horário de culto poderiam estar na casa de Deus, na presença de Deus, debaixo da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, mas estão fugindo. Tem um colega meu da adolescência que a maior tristeza da vida dele foi quando ele completou 15 anos. E o pai dele, tendo aquele menino completado 15 anos, fugiu. Um dia eu encontrei a mãe dele, perguntei como é que está ele. Não vou dizer o nome. Muito triste. Por quê? Porque com 15 anos o pai dele foi embora. Existem pessoas fugindo. Fugindo da família, fugindo das dívidas, com a mente perturbada, angustiados. E era essa a situação de Jacó, longe da família, fugindo do irmão, fugindo dos problemas, fugindo da dor, fugindo das lágrimas. E nesses 700 quilômetros, ele teve a oportunidade de refletir sobre muitas coisas. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que foi no dia em que ele parou para descansar. Foi naquele dia que Deus falou com ele. Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus porque não para. A vida é agitada. O andamento da vida moderna é uma correria diária. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para parar. Eu não tenho tempo para parar para orar. Eu não tenho tempo para parar para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para parar para conversar com o pastor, para pedir um aconselhamento, para buscar a comunhão. Eu não tenho tempo. Eu levanto cedo. Eu passo o dia inteiro correndo. Eu mal tenho tempo de engolir um sanduíche na hora do almoço. Trabalho à tarde. Chego cansado à noite. Só quero saber de dormir, de descansar, para no dia seguinte recomeçar, e a correria, e a fuga, e o distanciamento, e a mente que não para, e a perturbação da mente, que não consegue encontrar descanso. Mas teve um dado momento, diz a palavra de Deus lá no versículo 10 do capítulo 28, Jacó partiu de Bérseba e foi para Arã, 700 quilômetros. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto, e tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E aqui, quando ele para, quando ele vê aquela pedra, quando ele pega aquela pedra como travesseiro, ali Deus começa a se revelar para ele. E ali começam a aparecer princípios da palavra de Deus que, se nós ficarmos bem atentos, são os mesmos princípios que Deus vai usar na sua vida para te abençoar de fato, para transformar a sua vida de fato. O primeiro princípio que nós encontramos aqui é o princípio do desconforto. Alguém já deitou numa pedra? É confortável? Primeiro princípio é o princípio do desconforto. O que significa isso? É que se você estiver muito confortável com o seu pecado, você não vai buscar a Deus. Se você estiver muito confortável com a sua correria de vida, você não vai buscar a Deus, você não vai ter tempo. Se você estiver muito confortável, tem muita gente muito confortável na igreja também, ou nas igrejas de uma forma geral, porque a mensagem, ela diz, você é forte, você é bom, você já está livre, você é uma pessoa que vai vencer, e vai vencer, e vai vencer, e vai vencer, e a pessoa descansa naquele travesseiro de pena de ganso.
princípio do desconforto é a ideia de que Deus, Ele move a situação de tal forma para que você fique desconfortável. E esse desconforto é essencial para que você possa estar aberto para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus te dá um travesseiro de pedra, sabe? Sabe quando você vai deitar e incomoda, e você não consegue, mas você está parado ali, né? Às vezes a igreja é um travesseiro de pedra e é uma bênção de Deus na sua vida. Por quê? Porque você vem e você é incomodado. Às vezes até reclama. Reclama do pastor, né? Oh, eu venho na igreja, eu quero ver uma palavra que me traz conforto, me traz paz no meu coração. E eu escuto lá, o pastor parece que conhece a minha vida, fica falando dos meus pecados, de onde eu preciso mudar, o que precisa se transformar. É a bênção do travesseiro de pedra. Quem é que quer um travesseiro de pedra? É a bênção do desconforto. Tem gente que está muito confortável longe da igreja. Os desigrejados, eu estou muito bem. Coitado. Coitado. Sabe por quê? Quem está bem, dormindo o sono da morte, está bem, confortável nos seus pecados, na sua imoralidade, nas suas drogas, no seu comportamento obsceno. Eu estou muito bem. E o bondoso Deus, Ele pode te mandar uma perseguição como a de Jacó, por amor, por graça. E o bondoso Deus pode te chacoalhar, para que você, no desconforto da sua alma, tenha que buscar a Deus, para encontrar solução para a sua vida. Eu gosto muito quando alguém diz: odeio esse pastor, ele me falou coisas que me fizeram chorar e que me fizeram refletir. Às vezes o pastor tem que ser um travesseiro de pedra. Eu odeio esse homem. E daí mais tarde, eu amo esse homem de Deus, que a minha vida mudou. Tem gente que está matando no conforto. Tem gente que está matando nas palavras suaves. Jacó só ouviu a voz de Deus quando ele parou. E tendo ele parado, ele conseguiu um travesseiro de pedra. Está ali no versículo 11, né? Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já estava posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Se você estiver muito confortável e acomodado, principalmente se você for jovem ainda, você morreu e não sabe. Porque o desconforto é essencial para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. O segundo princípio que nós encontramos aqui está no versículo 12, vamos ler, diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Até aqui. O
segundo princípio que nós aprendemos é o princípio da centralidade de Deus. Porque tendo deitado ele naquele travesseiro de pedra, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada que descia do céu e estava apoiada na terra. Os anjos subiam e desciam por aquela escada. Mas indo ali no versículo 13, acima dela estava quem? O Senhor. Tem uma tradução que diz ao lado dele, e daí tem um Czinho embaixo, está acima dela. Significa que a sua vida, e Deus estava dizendo isso para Jacó, só tem significado, só tem sentido se Deus estiver no topo. Tem algumas versões que dizem assim: no topo daquela escada estava Deus. No topo da sua vida tem que estar Deus. No topo dos seus sonhos tem que estar Deus. Acima de tudo que você for fazer, tem que estar Deus. Ele teve um sonho, e nesse sonho Deus estava no topo. E o problema muitas vezes é que você tem um sonho, aonde quem está no topo é você. Onde quem está no topo é a sua prosperidade financeira em primeiro lugar. O que está no topo é a sua relevância diante da sociedade. E você projeta sonhos para a sua vida onde Deus não está no topo, na prioridade, no primeiro lugar. E daí você vai se acomodar nisso. Qualquer vida que não tenha a centralidade de Deus, e qualquer projeto que não coloque Deus no topo, no centro, não é um projeto digno de ser vivido por alguém que diz que é filho de Deus, que é servo de Deus. Nós temos aqui, não vou entrar em detalhes, mas irmãos abençoados por Deus, né? E essa bênção, eu já falei, é porque Deus foi colocado no topo, né? E eu percebo isso nas atitudes. Se você colocar Deus no topo, a sua vida vai progredir. Mas o problema é que você coloca Deus lá embaixo, tá? É secundário. As coisas de Deus se der tempo. O dízimo do Senhor se sobrar. A oferta eu não dou. Distribuir folhetos, não tenho tempo. Convidar o vizinho, não tenho coragem. Deus não está no topo. E daí você vai continuar fugindo. E seus sonhos vão ser só sonhos vazios. Mas Deus dá um sonho a Jacó. E nesse sonho ele vê uma escada. E nessa escada Deus está no topo. E a única forma é o princípio da centralidade de Deus. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, se o teu ministério, mesmo sendo pastor na igreja, não é Deus em primeiro lugar, a palavra em primeiro lugar, obedecer ao Senhor em primeiro lugar, é melhor não ir. Se você quer abrir uma empresa, mas Deus não está lá em primeiro lugar, é melhor não fazer. Porque na medida em que você entregou a sua vida a Deus, é Ele que é o diretor-geral, o presidente, o dono, e é aquele que deve ser exaltado em qualquer situação ou circunstância da sua vida. Deus tem que ser o centro. Tem gente patinando a vida toda porque Deus é sempre secundário, né?
Eu busco a Deus para ver se Ele me abençoa, para que eu consiga fazer o que eu quero com a minha vida, com o meu dinheiro, com o meu tempo. Está tudo errado. Deus tem que estar no topo. Jacó, ele fugiu 700 quilômetros. Ele estava tentando resolver seus problemas, ele estava angustiado com seus problemas. O irmão dele estava perseguindo ele poderia morrer a qualquer momento, assassinado pelo próprio irmão. Ele não tinha futuro, ele não tinha esposa, ele não tinha nada. Ele ia para a casa de Labão para ver se conhecia uma moça da família para que pudesse casar. Mas quando ele parou, Deus disse: olha, sonhos, projetos, eu tenho que estar lá em cima, no topo, para que daí você realize. Nesse sonho de Jacó também nós encontramos ali um terceiro princípio, que é o princípio do sobrenatural. Vamos ler ali no versículo 12, diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E nós encontramos aqui mais um princípio para você que foge do propósito de Deus, que é o princípio do sobrenatural. Tá? Uma escada, o que acontecia nessa escada? Os anjos desciam e subiam, é isso? Não. Os anjos subiam e desciam. Os anjos subiam levando as suas súplicas, podemos assim dizer, figurativamente, e desciam trazendo as bênçãos. Os anjos subiam levando o seu louvor e desciam trazendo o amor de Deus e a graça de Deus. Os anjos subiam levando as suas enfermidades e desciam trazendo a sua cura. Os anjos subiam levando a sua necessidade, a sua pobreza, a sua falta de algo, e desciam trazendo suprimento. Porque o sobrenatural ele continua acontecendo, mesmo que você esteja triste, mesmo que você sinta que Deus não está falando contigo. Os anjos estão subindo e descendo, e a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus. Para quê? Para agir em serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Isto é, você está passando por angústia, você está fugindo, mas o céu, ele não está parado. Os anjos estão em movimento. Deus está ainda no controle de todas as coisas. E você tenta segurar o controle, né? Você tenta manipular o tráfego do céu. Deus está agindo. É o princípio do sobrenatural. Às vezes a gente pensa, aí Deus está tão calado, eu estou tão distanciado, me parece, o céu não fala mais comigo. Deus está agindo, o poder de Deus ainda é o mesmo, o amor de Deus é o mesmo, a busca do Senhor é a mesma, as promessas de Deus são as mesmas, os anjos estão subindo e descendo, mesmo que você não veja. Deus queria usar aquele homem. Deus queria usar Jacó. Tinha promessas para a vida daquele homem. Tem promessas para a sua vida também. Mas você tem que parar.
Você não pode se acomodar nas suas próprias ideias. Você tem que se sentir desconfortável enquanto não atingir o objetivo de Deus. Você não pode se acomodar no pecado. Você não pode se acomodar em viver uma vida abaixo daquilo que Deus planejou. Você tem que ter sonhos em que Deus esteja lá em cima, no topo, na prioridade, sabendo que os anjos sobem e descem. Os anjos sobem e descem. Existe mais um princípio que nós encontramos aqui, que está no versículo 12. Vamos ver? Diz assim: e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Esse princípio é o princípio do processo. Tá? Tem muita gente que vai para a igreja procurando não uma escada, mas um elevador, né? Por quê? Elevador não dá trabalho, né? Você entra, né? Ande por aí, ó. Igreja para tudo quanto é lado. Vai ter assim uma faixa escrita: temos elevador. É? Escrito de outra forma, né? O que está escrito? Aqui está o seu milagre. Entre e seja abençoado, né? É instantâneo. É mágico. Né? Eu aceitei Jesus, agora tudo resolvido. Beleza. Não. Deus está dizendo: Jacó, é processo. Não é um elevador. Não é uma escada rolante. É o quê? Degrau por degrau. Você tem que subir um degrau. Sabe, alguns irmãos aqui têm ouvido mensagens. Cada mensagem é um degrau. Imagine quantos degraus você já perdeu, né? Que tem o degrau da sexta, né? Tem o degrau do sábado, tem o degrau do domingo, e a gente vai aprendendo, e vai colocando um pezinho atrás do outro, e vamos caminhando, e vamos aprendendo o degrau das orações, o degrau da comunhão, o degrau da intimidade, e Deus dizendo: olha, não é mágico, não é instantâneo, não é escada rolante, não é elevador, é uma escada que você tem que pôr um pé, depois o outro, tem que ter uma cadência, um ritmo, para que você alcance o objetivo. Eu gosto de falar para os novos, né? Não pense que vai ser fácil. É ilusão, tá? Não pense que vai ser fácil. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para Tiago, para Jesus, né? Os embates, as aflições, as lutas, não vai ser fácil. A mamãe e o papai disse: olha, você é o último pacote do biscoito, né? Você é o último casinho da Coca-Cola, que nem dizem, né? As portas se abrirão, assim, quando você estiver passando, ó, que nem no shopping, né? E daí, ó, não vai ser escada para você, não, para você, abençoado, vai ser elevador. Eu quero dizer que não vai ser, não. E é processo, e é luta, e é degrau atrás de degrau, e mais ainda, na cadência, no ritmo e na capacidade que Deus perceber em você, que você tenha condições de subir essa escada. Tem gente que morre de inveja dos outros, né? Mas aquele subiu muito rápido. Deus olhou e disse: tinha perna, tinha mãos para segurar.
tinha perseverança, não se incomodou quando as mãos começaram a criar calo e as pernas começaram a tremer, devido à dificuldade daquela subida íngreme. Tem gente orando assim para Deus: Senhor, se é processo, me dá uma escada com 2 degraus. O que vai acontecer? Prepare-se para a mediocridade. Prepare-se para o pouco. Tua mão não vai sangrar, teu pé não vai doer, as suas pernas não vão tremer. Mas você vai subir muito. São grandes os desafios. E fazem parte do processo. E Jacó está aprendendo algo aqui, né? Que muito embora haja o sobrenatural, os anjos subindo e descendo, muito embora o Senhor esteja no topo, muito embora a vida o leve a caminhar numa direção, na direção da bênção de Deus, mas o trajeto é pesado. E é na fé que você vai atingir o objetivo de Deus para a sua vida. É na fé, na confiança. É um processo. E Deus impõe o ritmo. Tá? Às vezes a gente está subindo com uma pessoa na escada e a gente quer correr, né? Só que não dá. Porque a perninha dela é pequenininha ainda. O que a gente faz? Deus pega pela mão e vai no ritmo que aquela criancinha consegue subir. E a melhor maneira de subir mais rápido é crescer, amadurecer, pegar na mão do Senhor e se permitir ser conduzido pelo Senhor. O próximo princípio que nós aprendemos aqui é o princípio da interação, né? No versículo 12 diz assim: e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus. Né? Estava na terra, né? Firmada na terra, mas o topo estava nos céus. É o princípio da interação. Tem gente que faz uma procuração para Deus e diz: faça tudo aí por mim. Eu vou dobrar o joelho, vou orar, mas não vou fazer mais nada. Né? Não. Tem que orar e agir. Você não vai passar no vestibular só dizendo: Senhor, me ajude. Lembra da oração da Dilma, né? Oração da Dilma: Senhor, ajude que eles lembrem até aquilo que eles não sabem. Não vai lembrar o que você não sabe. Mais ou menos isso, né? Vai ter que estudar. Vai ter que se esforçar. Mas se for só na sua força, é que você não chegou nem no travesseiro de pedra ainda. Forçando a sua força, você está naquela caminhada de 700 quilômetros, angustiado, com a mente pesada, preocupado, ansioso, com medo e indo no pavor. Não conseguiu nem descansar.
Mas se você tiver chegado, você já está incomodado lá com o travesseiro de pedra. E já pode interagir com o céu. Porque você consegue depositar no Senhor a sua confiança, ao passo que também pode e consegue fazer a sua parte. E o último princípio que nós aprendemos aqui nesse texto está no versículo 15, que diz assim, vamos ler: estou com você, disse o Senhor naquele sonho. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá, eu trarei de volta esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. É o princípio da fidelidade de Deus. Israel leu o texto agora há pouco sobre fidelidade, né? Que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E Deus falou para Jacó: olha, é o seguinte, no sonho, né? Eu não sossego e não te deixo enquanto não fizer o que eu te prometi. Em outras palavras, olhe para a visão da escada, aprenda, e agora confie, porque eu vou te levar até o lugar que eu te prometi, até o lugar da bênção. O mais interessante nessa história, irmãos, é que Jacó já tinha embrionariamente nele a bênção. Não é verdade? O pai dele já não tinha abençoado ele, mas faltava uma caminhada para ele estar pronto para receber e usufruir da bênção. Todos nós aqui, nós já temos a bênção. Agora, usufruir, Deus está querendo te preparar para isso. Tem gente que já está usufruindo, tem gente que não está. Tem gente que já está no degrau da escada, né, no processo. Tem outros que estão dando os primeiros passos. Mas a bênção já está aí. E qual foi a bênção? Vamos ver a bênção para nós encerrarmos. Está em Gênesis, no capítulo 27, versículo 28. Gênesis 27, 28. Jacó recebeu essa bênção do seu pai. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que bênção que é essa? É a bênção da prosperidade. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Aqui tem muito simbolismo, né? O vinho da alegria, né? O cereal da fartura, o orvalho caindo para preparar a terra. Sabe o que é o orvalho caindo para preparar a terra? Essa bênção é a bênção de que todo lugar que você vai, a terra já está preparada, né? E aquele indivíduo que foi antes de você, ele chega lá e tenta e não consegue. Daí chega lá você e as portas se abrem, as suas ideias parecem que são melhores, a sua comunicação é melhor, o seu planejamento é melhor, a sua forma de interagir é melhor, e daí todo mundo olha e diz assim: mas olha que bênção ele produz. E o outro que não tem a bênção tem as mesmas ideias, mas parece que são secas, caem na terra rachada, queimada pelo sol. Essa bênção Deus nos dá. Deus deu a José, por onde ele passava era bênção, era prosperidade, era crescimento, era desenvolvimento, apesar das batalhas e das lutas. Daniel, onde que ele ia,
tudo produzia, apesar das lutas. Se você entender o processo, a bênção do orvalho, da riqueza da terra, do cereal e do vinho, serão suas. E já eram de Jacó. E ele fugiu do irmão. Segunda bênção está ali no versículo 29. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos da tua mãe. É a bênção da autoridade. Né? Que as nações o sirvam e os povos se curvem. Sabe o que significa? É a irmã chegando num lugar e todo mundo nota. E o tom da voz, a autoridade da voz, o semblante, cria respeito. Né? E a dignidade da presença é diferente da presença do outro. E quando você falar, será ouvido. Por causa da autoridade do Senhor em você. E a terceira bênção: malditos sejam os que te amaldiçoarem. Derrota dos inimigos. Você não vai precisar se vingar de ninguém, nem ter raiva de ninguém. Te prejudicou? O próprio Deus se encarrega da pessoa. Maldito é aquele que te amaldiçoa. E bendito é aquele que te abençoa. Significa que Deus, Ele te transforma em canal de bênção para os outros. Como é que você é canal de bênção, né? Então vamos pegar um abençoado que é a Fernanda. O indivíduo quer crescer, o que ele faz? Que a bênção esteja sobre a Fernanda. Porque daí ela é canal de bênção e a bênção também vem para mim. Agora quer morrer? Pega um abençoado e amaldiçoe, você vê o que acontece. Eu já vi isso acontecendo, falando de forma objetiva. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso que terrível coisa é zoeira em cima de profeta. É destruição. É morte. Deus te chama hoje para encarar esses princípios. Talvez você esteja naquela fase da fuga, fugindo dos próprios pensamentos conturbados, e pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou pagar aquilo, como que eu passo no vestibular, como é que eu faço uma empresa, e eu estou desempregado, e eu preciso, e vai correndo, perturbado. Até que chega num ponto e diz, eu não aguento mais. Você olha uma pedra e pensa, até essa pedra aí, para mim, me descansa a cabeça e me serve de travesseiro. E o céu começa a fazer festa. Parou, finalmente vai poder ouvir. Enquanto não parar e não encontrar uma pedra e colocá-la como travesseiro, Deus não fala. Ele vai falar com uma pessoa perturbada, uma pessoa agitada, pessoa que não para. Parou. E sabe, estou vendo, isso aqui é uma grande pedra para servir de travesseiro para muita gente. Porque a estratégia da igreja moderna é não incomodar, sabe? É dar descanso.
E a estratégia de Jesus é incomodar. Dizer, ó, você está em pecado, você está na idolatria, você está endemoniado, você está no vício, você está no pecado, você está na prostituição. Se incomode com isso e busque a Deus. E a gente está aqui para ser travesseiro, para que a gente transforme esse desconforto em bênção e em restauração. Talvez você esteja na fase da fuga ainda. Talvez você ainda tenha a ilusão de que a vida com Deus é como se fosse pegar um elevador para o céu, né? Um elevador para o sucesso. E Deus diz, ó, tu é uma escada para você, tá? Eu vou te abençoar em todo o processo. Seja perseverante. Deus me deu hoje essa palavra para a igreja, né? A gente tem aqui um trabalho terrível, grandioso, de luta. E Deus está dizendo, igreja, seja perseverante. Tem uma escada aí na frente. Não pense que vai ser de repente. E não pense que vai ser sem esforço. Vai ter um momento que os joelhos vão tremer e que as mãos vão ficar marcadas. Mas Deus está no topo. E o projeto é dele. Não é nosso. Lembrando da centralidade de Deus e da fidelidade. Porque aquele que começou em nós a boa obra é também fiel para cumprir. Aquele que começou na sua vida a boa obra, ele vai cumprir. Ele não vai te deixar. Vai estar durante todo o trajeto. Mas você tem que aprender a caminhar com ele no ritmo dele, no ritmo do Senhor. Amém? Amém. Sim. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque podemos aprender, Senhor, com princípios que aparecem no Antigo Testamento, ó Deus, e que nos ajudam na nossa caminhada, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde o coração de cada um de nós. O Senhor sabe em que grau nós estamos, qual é o tamanho da fuga que possa estar na vida de alguém, qual é o tamanho, Senhor, da batalha que estão enfrentando. Nós sabemos que se o Senhor nos segurar pela mão, somos mais do que vencedores. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe, Senhor, cada família, em nome de Jesus. Amém.